Olá, está começando mais um programa Café com o Vereador, aqui pela TV Câmara, canal 5.3. Você já sabe, toda semana a gente recebe um parlamentar diferente aqui no nosso programa para falar sobre os projetos, as realizações e os trabalhos. Você também pode assistir ao programa Café com o Vereador no nosso canal pelo YouTube, TV Câmara Montes Claros. Aí você tem todos os programas lá e pode assistir quantas vezes quiser este e os outros programas gravados. Nós estamos recebendo agora nessa segunda temporada do programa o vereador Paulo César Landim, mais conhecido como PC Landim. Vereador, muito obrigado. É a sua segunda visita ao nosso café. Obrigado, uma boa oportunidade de estar aqui pela segunda vez, podendo esclarecer, falar um pouco daquilo que a gente vem fazendo no nosso mandato. Obrigado pela oportunidade. E para essa segunda temporada, vereador, que balanço o senhor faz desses últimos meses aí do seu mandato? Olha, esses primeiros 6 meses eu acho que foi um bom desafio, assim, a gente entender aquilo que está sendo gerado e aquilo que está sendo construído, de fato, na cidade. E eu pude perceber a importância, de fato, de ter o vereador atuante na cidade, e para buscar soluções. O balanço é extremamente positivo, eu consegui entender muito sobre o fluxo e dar sequência e andamento àquilo que a gente está querendo propor para a nossa cidade, que é aquilo que eu propus na campanha, estou realizando e estou conseguindo cumprir as minhas metas para esses primeiros 6 meses. Bom, quais os projetos de lei e requerimentos que o senhor destaca como mais importantes e conquistados, apresentados pelo seu gabinete? Olha, o gabinete a gente apresentou 8 projetos de lei aqui, foram aprovados. E a gente apresentou 31 requerimentos ao prefeito, 383 ofícios, né, que a gente obteve algum tipo de resposta, alguns positivos, outros negativos, né, pela dinâmica da cidade. Mas aí a gente tem esse fluxo todo dentro do gabinete. Eu falo que alguns avanços, alguns projetos de lei, por exemplo, uma lei que a gente criou no município, que é a lei do voluntariado, é de fundamental importância para a regulamentação de serviços, né, tanto aqui para o poder público também como para o terceiro setor. A gente tinha serviços voluntários e eu venho do terceiro setor, eu sei o quanto uma pessoa voluntária, uma pessoa que se engaja em uma causa é importante, a gente conseguiu regulamentar isso para que isso pudesse ser potencializado, né? Alguém está ali dentro de uma instituição e ele está ali de uma forma voluntária e hoje no município de Montes Claros existe uma regulamentação específica para isso. Também eu falo que é um anteprojeto, mas é de fundamental importância, que é o Bolsa Atleta, que não está entre esses 8 projetos, mas como anteprojeto eu apresentei 2, esse anteprojeto falando um pouco sobre o Bolsa Atleta, e já chegou ao conhecimento do prefeito, na Secretaria de Esporte também, e no segundo semestre a gente pretende implementar essa lei no município, que é o Bolsa Atleta, para fomentar e ajudar atletas locais, para eles poderem desenvolver nas suas modalidades e cada vez mais se tornarem atletas de alto rendimento. Bom, vereador, a gente sabe que o senhor tem uma atuação muito forte, né, nos bairros de Montes Claros, né? Que comunidades o senhor tem visitado com mais frequência? Quais demandas que aparecem mais nessas visitas? Então, primeiramente, eu desenhei lá atrás, antes de virar vereador, um modelo de mandato, caso eu fosse eleito, dividido em temáticas. Então, eu sou um vereador não territorialista, mas eu penso na cidade como um todo, e aí eu trabalho sobre algumas temáticas, né? Eu falo que eu tenho 3 temáticas de eixo principal. Eu trabalho sobre a parte de desenvolvimento econômico da cidade, tenho lido muito com o empresariado, com o microempreendedor, com as empresas, que eu acredito que através do desenvolvimento econômico a gente faz a cidade avançar. Montes Claros é um exemplo disso, a gente hoje vai para 3 ponto alguma coisa de bi em arrecadação e mais de 9 bilhões investido no setor privado na cidade. Então, eu penso, não o território, mas a cidade como um todo. Qualidade de vida é outro eixo que eu trabalho muito, que entra a parte esportiva, que entra o desenvolvimento das pessoas na cidade, questão de saúde, qualidade de vida, esporte, está nesse eixo, e o outro é o desenvolvimento social. E aí, quando eu penso em territórios, eu penso em bairros, eu tenho a parte social, visito muito comunidades, principalmente as comunidades mais esquecidas, bairros mais esquecidos, fazendo intervenção. Vou dar um exemplo de uma intervenção. Ao longo da minha história, eu tenho projetos sociais implementados. E um deles é no Feijão Semeado, que a gente atende quase 100 crianças lá daquela comunidade, com aula de jiu-jitsu, aula de balé, aula de futebol, dentro dessa comunidade. E ali eu percebo, dentro de um território, olha a importância do poder público. Ali você não tinha sinalização,
você não tinha o poder público chegando ali para controle de um trânsito, mesmo dentro de uma comunidade. Então a gente fez um projeto inédito, a MC Trans aplicou, a gente colocou ali sinalização, placa, organização da via dentro de uma comunidade da cidade, que a gente fala que a comunidade é central, mas periférica, porque o poder público às vezes não entra, não acessa, e hoje ali a gente tem placas, a gente tem sinalização, isso é um avanço, isso faz parte da urbanização. Então eu tenho essa pegada territorial quando eu penso nas pautas temáticas maiores para a gente fazer intervenção e chegar na comunidade. Eu falo assim que muito vereador tem seu território, sua região, mas eu estou como a cidade como um todo, e pensando nessas intervenções. E eu vou de uma ponta na outra, eu estou dentro do feijão, mas eu estou na implementação e ajudando na articulação para que dentro do Ibituruna a gente possa ter ali uma melhor organização também, pavimentação asfáltica. Às vezes é um bairro de classe média alta, mas às vezes um bairro que o poder público também tem poucas intervenções e todo cidadão é pagador de imposto, é importante a gente ter um olhar como um todo, né? Então, onde me chamam eu vou, eu uso muitas redes sociais, a rede social não tem um limite, a rede social está ali para todos. E eu visito bastante os bairros da cidade. Dedico parte dos meus dias, eu falo que pelo menos 2 dias eu estou na rua. Eu falo que vereador parado não traz resultado, então tem que movimentar sobre a cidade. Recentemente, inclusive, o senhor cobrou melhorias, né, na sua fala no plenário, em infraestrutura, né, segurança, a própria saúde em si. Como é que tem sido esse diálogo com o executivo para justamente a execução de obras, né, a criação de projetos? Eu entendo perfeitamente meu papel como legislativo, né, minhas 3 competências básicas, mas eu entendo que se não tem, eu uso muito esse termo, os vereadores aqui até brincam, eu falo de ponte. A gente tem que criar ponte para a solução. Eu levanto um problema e eu sei que o Poder Executivo que vai executar aquela ação, mas eu tenho que trazer a inovação, eu tenho que trazer a solução também. Então hoje eu tenho um relacionamento excelente com o Poder Executivo, secretários, prefeitos, porque eu estou a fim de fazer, eu estou a fim de ver a cidade acontecer. Eu não quero só vir para ser um cara que veio, levantou uma pauta, quis lacrar em algo, mas não, eu quero gerar a transformação. Então hoje nessa parte da infraestrutura, do desenvolvimento da cidade, Montes Claros está passando por um tempo gigante de inovação, de crescimento. A gente de fato está experimentando um tempo novo na cidade. E a gestão, o prefeito atual Guilherme, está a fim de fazer, com o vereador que está a fim também de ver acontecendo. Então, hoje eu penso muito nessa cidade, que a gente tem que projetar ela pelos próximos 30 anos. Talvez a gente veio um tempo da gente corrigir a cidade. Talvez a gente estava 30 anos atrás. Eu acho que a gente chegou num ponto de equilíbrio e agora para frente é crescer e desenvolver. Então, o meu olhar está sobre toda a cidade, meu olhar está para ser um vereador, para trazer soluções práticas. E hoje eu tenho um excelente diálogo. Eu falo que a gente não constrói política quando a gente só senta numa mesa de negociação para falar, me atende nisso, me atende naquilo. A gente constrói política, a gente está caminhando. E eu busco caminhar pela cidade com o prefeito, com os secretários, estar nos eventos, estar naquilo que está acontecendo. Tem gente que fala assim, você roda demais. Eu rodo demais. Eu tenho 10, 20, 15 agendas num dia para rodar sobre a cidade, porque eu me comprometi em ser vereador de tempo integral e viver em função disso. Então, vou buscar soluções juntos com o poder público. Bom, vereador, uma pauta pertinente do senhor, que a gente sabe, né, é a questão do olhar para o terceiro setor, né? Como é que o senhor entende que hoje nós já estamos entendendo melhor o funcionamento disso? Eu acho que talvez uma conquista desses 6 primeiros meses foi fazer o terceiro setor ser protagonista, né? Só título de utilidade pública que passou aqui na Câmara foi o recorde. Só com proposição minha foram 7 aprovados, ainda tem várias organizações que solicitaram entrar. Então, semanalmente a gente está aprovando. O terceiro setor se tornando protagonista. A gente teve uma audiência também, que foi de minha autoria, que eu trouxe para casa a discussão da destinação do imposto de renda. E o Montes Claros aumentou em R$600 mil a destinação do imposto de renda para o Fundo da Criança e Adolescente. E aumentou também o Fundo do Idoso. Isso é um avanço, porque esse recurso vai direto para o terceiro setor. Eu falo que o terceiro setor ele tem que andar de mãos juntas com o poder público. O terceiro setor chega em lugares que muitas vezes o poder público não vai chegar. O poder público, às vezes, a política pública, eu falo que o cobertor é curto. E aí a gente vai juntando o cobertor para a gente gerar um alcance de cidade. Se a gente quer evoluir, se a gente quer crescer como cidade, passa pelo desenvolvimento econômico, geração de renda, emancipação de pessoas, mas passa pelo cuidado daquele que vai lá no mais necessitado. Eu costumo falar que o terceiro setor vai lá na ponta de fato, entra dentro da comunidade carente, relaciona com aquela criança,
faz o contraturno daquela criança. Quantas crianças hoje que estudam em um turno, estão no período da tarde, da manhã, dentro de um projeto social, fazendo uma aula de jiu-jitsu, uma aula de capoeira, um reforço escolar. É a complementação. E terceiro setor tem algo que é diferencial, que eu falo que eu tento trazer para o poder público. As pessoas se sentem vocacionadas para aquilo. É totalmente diferente. Quem está ali numa ponta faz aquilo que ama fazer aquilo, não faz aquilo porque vai ganhar alguma coisa com aquilo. É quem está geralmente no terceiro setor faz com senso de paixão, um amor, senso de propósito. Isso muda tudo. Isso tem uma entrega genuína, isso tem uma entrega de vida ali. Então a gente precisa estimular. Uma das minhas leis lá que eu até citei, do voluntariado, também cai direto no terceiro setor, para regulamentar, para atrair esse olhar. Então a gente está criando esse movimento na cidade. E eu acredito muito, quando o cidadão no terceiro setor, a gente aprende que a gente é cidadão, que a gente é comprometido. Então a gente usa o terceiro setor para fazer. E o poder público é esperto, em qualquer lugar do mundo, caminha perto. Estados Unidos, um menino para entrar na faculdade, se ele for voluntário em uma ONG, um projeto social, ele é pontuado, ele é ranqueado. Em várias nações do mundo, as pessoas têm esse senso de filantropia. Isso é muito importante. E aí cria um sentimento de colaboração, de amor, de impacto. Então hoje em Montes Claros a gente está vivendo assim também um crescimento do terceiro setor que é muito positivo. Meu mandato está comprometido com isso, porque eu quero ver essa cidade avançar cada vez mais. O senhor falando em crescimento, né? Montes Claros é uma cidade em constante crescimento e, obviamente, isso traz consigo os desafios desse crescimento, né? Por exemplo, a população ela tem sentido dificuldades com o transporte público, muitas vezes com alguns serviços essenciais. Como é que o senhor entende que a Casa Legislativa pode atuar de maneira mais efetiva para poder melhorar isso? Então, acho que a demanda chega muito para a gente, né? O vereador é o elo mais próximo do cidadão. Então o vereador está ali no bairro, o vereador está na comunidade rural, ele está dentro do projeto social, ele está no encontro das pessoas. A grande solução está quando a gente está apto a escutar e apto a buscar inovações. Então, por exemplo, você tocou no transporte público, buscar fora inovação. É uma reclamação, existe uma reclamação da infraestrutura, existe a reclamação do transporte que não é de qualidade, existe a reclamação dos valores, existe a reclamação da falta de linhas. E se a gente está escutando a população, não cabe só o poder legislativo só levantar um problema e querer colocar esse problema e não buscar uma solução. Então, o meu mandato, eu me proponho o tempo todo em ver onde está dando certo. Eu não sou o cara da crítica pela crítica. Eu critico, eu pontuo, mas eu vou em busca de uma solução. E tem muita gente fazendo muita coisa. E eu penso o seguinte, quando a gente tem essa junção, a gente falou do terceiro setor, iniciativa privada, quando o poder público é inteligente e ele faz as pontes, ele traz a solução. A iniciativa privada, ela demonstra a capacidade de realização das coisas. O poder público tem que aprender com a iniciativa privada e tem que trazer ela para dentro também. Eu sou adepto a isso. E aí a gente pensar nessas soluções. Então sempre eu estou em eventos, eu participo de uma escola de formação chamada Renova, que ele me capacita com gestores do Brasil inteiro, tanto vereadores, como prefeitos, como deputados, senadores, para a gente buscar onde está dando certo. Onde está dando certo? Onde o transporte público dá certo? O transporte público dá certo lá em Londres. Aí a gente fala, não, mas Londres é Europa, a gente não pode trazer. A gente pode. A gente tem resiliência, a gente tem força, a gente tem recursos, a gente tem capacidade. Então vamos trazer mecanismos para isso. A minha discussão com o Poder Executivo, com o Guilherme, é sempre buscar onde está dando certo. Onde deu certo o transporte público? Onde deu certo uma rede de segurança com câmara? Então vamos trazer para o nosso município. Eu acho que a gente tem que parar de ser essa cidade provinciana, dominadora, que nada de fora dá certo e começar a buscar boas informações e boas soluções para isso. A gente teve a discussão do transporte público aqui na Câmara. E a gente viu que Montes Claros saiu na frente quando compra 60 ônibus elétricos, mais 13 que já tinha das 73. Então existe uma frota aqui. Se amanhã ou depois uma empresa quebra, uma empresa abandona, a gente tem como dar continuidade a um serviço. A gente está baseando isso onde? Nos grandes centros. Estão mudando suas frotas. Então hoje Montes Claros está dando exemplo aí. Eu sei que tem um desafio grande, mas está gerando inovação. E esse é o princípio que a gente tem que carregar. Muito bem. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente vai voltar nesse nosso bate-papo, nessa nossa entrevista com o vereador PC Landim. No nosso segundo bloco, nós temos agora o nosso novo quadro aqui no Café com o Vereador, que é o Pergunte ao Vereador. Então a população faz perguntas e o vereador PC Landim responde. Então não saia daí, fique ligado, já já a gente volta aqui no nosso Café com o Vereador.
Estamos de volta, programa Café com o Vereador. Você já sabe, toda semana nós recebemos aqui um vereador diferente, um parlamentar diferente, que exatamente responde aos diversos anseios, fala um pouco sobre o seu mandato. Nós conversamos no primeiro bloco ali sobre diversas realizações, hoje com o vereador PC Landim. Vereador, nós vamos agora ao nosso quadro Pergunte ao Vereador, né? Nós temos algumas perguntas aqui destinadas à população ao senhor. E a primeira pergunta é do Jonas, né? Ele quer saber algo sobre o esporte. Nós vamos então assistir aí a pergunta do Jonas e o senhor pode responder na sequência. Meu nome é Jonas e eu gostaria de saber seus planos sobre as práticas de esporte e os incentivos de você sobre os atletas locais. Jonas, a cidade tem crescido muito, o número de praticantes. Eu sempre falei que Montes Claros é um celeiro de formação, mas a gente está vivendo um tempo de diversas modalidades, né? No meu mandato eu tenho tentado ser um suporte, um elo que conecta o Poder Executivo com as necessidades dos atletas, né? Então, Montes Claros avançou muito nas corridas, avançou muito na questão das lutas, como o jiu-jitsu, o futebol local, né? Então, todas essas iniciativas a gente tem acolhido aqui na Câmara, a gente tem tentado dar organizado as associações. Então, por exemplo, a gente teve aqui um time de utilidade pública para o time do Norte, que passou aqui na Câmara, foi uma proposição minha, para a gente poder potencializar esse time que vai, se Deus quiser, para a primeira divisão do Mineiro. A gente teve aqui diversos corredores e corridas aqui que o município de Montes Claros tem apoiado, então eu faço esse elo, e além de fazer o elo, também eu sou praticante, eu gosto de estar, eu estou nos eventos, eu estou nos eventos da corrida, do futebol, das áreas da luta, e a gente precisa implementar. Mas talvez o grande avanço do meu mandato para a área do esporte é poder potenciar os atletas individualmente com o Bolsa Atleta. Por isso que eu entrei com a solicitação de um anteprojeto aqui na casa, que já está no Poder Executivo, para a gente criar o Bolsa Atleta municipal, para a gente ter um fomento, porque muito atleta da cidade deixa de competir fora, porque ele não tem um recurso ali para pagar as despesas de viagem, ou as despesas da manutenção da modalidade, suplementação alimentar, e a gente tem modelos hoje do Bolsa Atleta em nível federal e estadual, e não tem implementado no município de Montes Claros, e municípios até no estado de Minas, menor do que Montes Claros, existe esse suporte, esse ajuda, e eu tenho potencializado. Além de diversos requerimentos nessa área também, como também a aquisição de um ônibus pela Secretaria de Esporte, para a gente poder potencializar essas viagens mais curtas aqui, a participação de jogos escolares, participação de atletas regionais aqui também. E aí esse tem sido o nosso foco. O esporte, para mim, é algo que está dentro do meu eixo de qualidade de vida, e a gente quer avançar muito nesses próximos 3 anos e meio. Muito bem, vereador. A nossa segunda pergunta agora diz respeito à questão de praças e parques. Então nós vamos aí ver a pergunta da moradora Kate. Meu nome é Kate e eu gostaria de saber a importância que o senhor vê das praças e parques públicos para a população de Montes Claros. Kate, a gente está avançando muito, o Poder Executivo tem feito muita implementação, construção de novos ambientes, né? Tem novos projetos para novas áreas da cidade, novos parques na cidade. E o parque, eu pratico esporte, corro 3, 4 vezes por semana, estou nos fins de semana, eu tenho visto o avanço da população nesse querer pela qualidade de vida, de estar num lugar saudável, de estar ali num parque, estar com a família, e eu vejo esse crescimento. A gente precisa investir cada vez mais na segurança, na infraestrutura, às vezes coisas simples. Eu tenho um requerimento que eu já entrei com ele, acho que 2 vezes aqui na casa, que é a construção dos banheiros. Às vezes você está num parque ou você está em uma praça, você tem que ir embora porque não tem um banheiro ali. Então, algo simples, mas gera um efeito. Eu consegui também uma parceria público-privada de levar bebedouros para os parques da cidade. E a gente já implementou no Parque Sagarano, uma empresa local, privada. Ela foi aberta pelo município, uma concessão, e essa empresa foi lá, se cadastrou e ela instalou um bebedouro em um parque. São pequenas atitudes que vão valorizando a vida e a qualidade de vida para a população. E a gente tem que criar essa infraestrutura. Você vê grandes centros, aí é tradicional as pessoas, as famílias estarem ali naqueles parques, naquelas praças, curtindo. Então a gente precisa avançar com isso. E meu mandato é muito comprometido com isso, de visitar. Uma demanda recorrente que a gente tem são as limpezas,
as capinas, a parte ali da vegetação que tem nas praças, que o cuidado tem que ter, a gente sempre está cobrando e fiscalizando o poder público. Mas eu tenho certeza que Montes Claros vai avançar ainda muito mais. O Guilherme tem ficado muito comprometido com essa causa e a gente vai poder ter mais praças, mais parques para a gente poder usufruir aqui em nossa cidade. Muito bem, vereador, e nós continuamos aí com a nossa sessão de perguntas. Agora é a Rosivane Veloso, né? Vamos ver qual a pergunta da Rosivane para o vereador PC Landim. Meu nome é Rosivane Veloso. Eu gostaria de saber de você quais são as prioridades do seu mandato para a saúde pública. Prioridade é para a saúde pública fazer visitas pontuais, principalmente na alta e média complexidade, que é o grande gargalo que a gente hoje tem em qualquer município do Brasil. A gente tem uma saúde primária bem organizada, você tem as unidades de saúde pelos bairros da cidade, né? Você tem mais de 130 equipes rodando em toda a cidade, mas você precisa ter uma ampliação principalmente nessas cirurgias eletivas, nas consultas, nos exames especializados. Então, eu tenho feito visitas pontuais em hospitais da cidade para entender a dinâmica e entender onde está o gargalo para que a gente possa gerar uma solução. Já estive lá na Secretaria também de Saúde, já conversei com o secretário Eduardo, para que a gente possa avançar. A gente tem que... a saúde hoje é um grande gargalo e a gente tem que desafogar. As pessoas sofrem muito, às vezes por não ter uma condição, às vezes ali no SUS que não tem aquele atendimento, ou fica muito tempo em uma fila, em espera. Eu acho que esse é o grande gargalo. Se a gente quer cuidar do nosso povo, a gente tem que trazer essa qualidade de vida para as pessoas. E meu papel como vereador é fiscalizar, cobrar. E eu tenho feito outra atividade também, que é entender um pouco mais sobre o orçamento público voltado para a saúde. O ano que vem vai ser mais de 1 bilhão investido, então a gente tem que ter a eficiência nessa aplicação de recursos para que aqueles que mais necessitam possam ser atendidos. E esse é meu compromisso, visitar, cobrar, fiscalizar e trazer essas inovações para que a gente possa avançar aqui na nossa cidade. Muito bem, vereador, vamos agora à nossa última pergunta de hoje, né? Quem vai perguntar agora é a Maria de Jesus. Vamos aí à pergunta da Maria de Jesus. Eu gostaria de saber o que o município poderia fazer para melhorar os negócios de Montes Claros. Dona Maria, eu acho que o poder público tem que ser o facilitador. No começo do mandato, eu me deparei com muita demanda de empresários que estão montando seus negócios na cidade, está querendo empreender, gerar ali, né, renda para outras pessoas. E aí tinha a parte burocrática, era um gargalo. Às vezes, uma licença, um alvará, a morosidade, o zoneamento de uma área, é o que pode ser colocado naquela área. E a gente está aqui com o poder público para canalizar e gerar essas soluções. Então hoje eu estou muito comprometido no meu mandato em potencializar a vida do empreendedor na cidade. Quem está gerando receita, quem está gerando recurso, a iniciativa privada ela faz a diferença. E nosso município ele precisa avançar na sua legislação, ele precisa avançar no seu formato. Eu vejo um interesse muito do Guilherme, da secretária Priscila, no avanço da tecnologia, dos processos ali, para a gente simplificar. Hoje, assim, não dá mais para a gente viver o tempo da gente pegar um papel e entregar num órgão, e em outro órgão, a gente tem que digitalizar o processo para facilitar. O cara que está fazendo isso, indo até a prefeitura, pegando uma licença, mandando para outro lugar, ele está perdendo tempo de empreender. Então, eu sempre solicito, já fiz vários requerimentos para que a gente possa diminuir a burocracia para poder avançar. E a gente tem que criar um mecanismo de facilitar dentro da normalidade, dentro da legalidade, para que o empreendedor possa ter melhores condições de trabalho, melhores condições para empreender e gerar emprego em nossa cidade. Muito bem, nós queremos agradecer aí aos participantes, né, que enviaram suas perguntas no nosso quadro Pergunte ao Vereador, aqui para o vereador PC Landim. Dando sequência à nossa entrevista, vereador, né, vamos falar um pouco de outro assunto aqui. O senhor é do Avante, né? Sim. Um partido que vem ganhando muito espaço. Como é que o senhor enxerga a atuação da sigla em Montes Claros e quais os planos do senhor para fortalecer o grupo? Hoje eu estou em um partido que está sobre a liderança regional aqui, mais centro-direita, né? E aí você tem um partido nacionalmente mais centro, talvez centro-esquerda, né? Eu falo que no país, assim, os partidos, eles não têm uma identidade bem firmada, né?
Mas eu estou num partido que me dá muita liberdade naquilo que eu acredito, né? Então hoje, assim, o meu desenvolvimento partidário nesse grupo é de acordo com os meus valores, aquilo que eu acredito como cidadão, como político agora, né? Mas tem muita liberdade, né? E bom diálogo para a gente fazer essa sigla desenvolver, esse grupo desenvolver na cidade, onde a gente está bem alinhado com esses princípios, esses valores, assim. Eu estou muito animado, eu falo que eu chego na política, é meu primeiro mandato, com muita energia. E o partido, eu entendo que a gente precisa criar essa reestruturação e principalmente envolver uma nova geração. Então, meu maior desafio partidário é fazer com que uma nova geração possa se interessar por política. Fala que a gente tem que ter homens comuns, políticos incomuns. Então, a gente tem que trazer as pessoas, talvez esses que mais questionam, esses que veem um problema. E a nossa sigla é uma sigla aberta para receber, para filiar, para que novas pessoas possam entrar. Falo que a minha entrada na Câmara não é em vão. É fazer com que gente que está afim de fazer, que não é filho de política, que não tem um histórico na política, que não herdou nada político, possa entrar também. O Avante é uma sigla de oportunidades. Vereador, o que o cidadão pode esperar então, né, do vereador PC Landim nos próximos meses? Tem novidade vindo por aí? Assim, o desenho, o formato, né, eu me dediquei nos primeiros 6 meses em ter uma equipe técnica mesmo, assim, para a gente poder gerar funcionamento e a gente dar andamento àquilo que vinha como demanda. Então, a gente estruturou um gabinete nesse aspecto. E agora a gente vem trabalhando um gabinete político no aspecto de estar presente na cidade, em pautas da cidade, né? Eu falo que esses próximos que estão chegando, eles vão chegar para dedicar em temáticas que a gente fala que são gargalos, né? Quando eu falo desenvolvimento econômico, eu já entendi o gargalo para que possa desenvolver mais, para que a renda possa gerar mais, e como que a gente pode fazer isso através de um mandato legislativo. Então, é estando próximo daqueles que estão empreendendo, é entendendo a dor. Então, agora esse novo semestre, né, esses próximos 6 meses e 3 anos e meio do mandato, a gente vai mais para um mandato de encontro com as pessoas, com as temáticas. Então, eu vou trazer velocidade para isso e solução para isso, né? Vocês podem esperar de mim alguém que está afim de fazer, alguém que está comprometido, alguém que não tem um rabo preso, alguém que não tem nenhum padrinho, alguém que está querendo fazer a cidade avançar. Eu quero ser comprometido com a população da cidade. Eu quero ter cada vez mais orgulho da minha cidade, orgulho do meu povo, e fazer o povo avançar. Meu comprometimento é trabalhar muito. Meu comprometimento é estudar, dedicar, é ser prático. Não é ser um cara da crítica pela crítica, mas é um cara que constrói essas pontes para uma cidade cada vez mais do futuro. Bom, vereador, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Queria agradecer imensamente sua participação aqui, abrindo essa segunda temporada do Café com o Vereador. Eu que agradeço essa oportunidade. Eu acho que é muito importante esse canal de diálogo, né? O que a TV Câmara faz aqui é entrar na casa das pessoas. Eu coloco o meu mandato à disposição, eu estou aqui na Câmara, meu gabinete é o 211, minha rede social é o PC Landim, pode demandar, a gente tem o WhatsApp lá, o meu WhatsApp de gabinete também, a gente recebe as demandas, a gente está aqui para servir a população. E a gente está aqui para ser sincero, para mostrar o que pode, o que não pode, o que a gente consegue, o que a gente não consegue. A gente não está aqui para prometer falácias, mas a gente está aqui para gerar soluções enquanto eu tiver esse mandato. Eu estou comprometido em trazer soluções para a cidade, para ver Montes Claros no lugar grande, para ver Montes Claros no lugar de orgulho. Estou aqui à disposição. Obrigado por essa oportunidade. Nós que agradecemos. O programa Café com o Vereador fica por aqui. A gente se encontra no nosso próximo programa. Vai ser um prazer ter a sua audiência. Muito obrigado pelo carinho dela. Tchau e até a próxima.